Nós estamos celebrando o 5º domingo da Páscoa. Estamos nos encaminhando agora, a partir dessas semanas, para a grande solenidade de Pentecostes. O evangelho de hoje, que está no capítulo 14 de São João, se nós pegarmos o contexto desse evangelho, que está no capítulo 14, nos capítulos anteriores, no evangelho de João, Jesus estava falando de sua paixão. Jesus havia celebrado a última ceia com seus apóstolos, havia anunciado a sua paixão, e por isso que no capítulo 14, o que Jesus está fazendo? Ele está acalmando o coração dos seus apóstolos. Ao falar do que ele sofreria, ao falar da sua paixão, ao falar que seria glorificado, ao celebrar a última ceia, Jesus acalma o coração dos seus apóstolos com essa palavra. E o primeiro versículo do evangelho de hoje é Jesus dizendo: não se perturbe o vosso coração. O que significa a palavra perturbação ou perturbar? Quando eu falo assim, olha, eu estou perturbado. Se você disseram, eu estou perturbado. O que acontece quando nós estamos perturbados? É quando as coisas começam a sair da ordem. Quando nós perdemos a serenidade, quando nós perdemos a paz, quando nós perdemos a tranquilidade, quando algo que nos trazia segurança já não é uma segurança mais, aí nós podemos dizer, o nosso coração está perturbado. E na nossa vida diversas situações podem causar isso. Uma instabilidade financeira pode perturbar o nosso coração. Um problema familiar pode perturbar o nosso coração. Uma enfermidade pode perturbar o nosso coração. Um desentendimento com algum colega, com algum amigo, pode perturbar o nosso coração. Uma situação dentro da igreja, dentro da paróquia que nós participamos, pode perturbar o nosso coração. E não sei, talvez seu coração hoje esteja perturbado. O que saiu da ordem na sua vida? O que saiu da rota? O que tirou a sua segurança? O que roubou a sua tranquilidade e a sua paz? É uma enfermidade que apareceu na sua família? Em você ou em alguém que você ama? É uma situação no seu trabalho, é uma situação financeira que tem perturbado o seu coração? É uma situação dentro da igreja que perturba o seu coração, que te rouba a paz, que te decepciona? É uma situação dentro do seu matrimônio, é uma situação com seus filhos, com os seus netos, uma preocupação exagerada que está perturbando o seu coração. O que perturba o seu e o meu coração hoje? E essa palavra de Jesus que ele deu aos apóstolos, ele diz também para nós: não se perturbe o vosso coração. Assim como ele acalmou o coração dos apóstolos, a liturgia de hoje também quer acalmar o nosso coração. Jesus quer nos mostrar que aconteça o que acontecer, percamos a nossa paz por um instante, a nossa instabilidade, a nossa segurança, ele vem para acalmar o nosso coração. Ele é o caminho, a verdade e a vida que nos conduz ao Pai. No versículo 6, Jesus se mostra, ele se diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se nós pegássemos um pouquinho no português, é interessante os artigos que Jesus utiliza. Jesus não diz, eu sou um caminho dentre tantos que a sociedade hoje coloca. Não, ele diz, eu sou o caminho que conduz ao Pai. Jesus não diz, eu sou uma verdade, diante de tantas verdades, entre aspas, que a sociedade tem colocado, que não são verdades, que, aliás, a sociedade hoje não quer aceitar mais a verdade, e a verdade em pessoa é Jesus Cristo, não quer aceitar a verdade das coisas, não quer que nós preguemos a verdade. Jesus diz, eu sou a verdade em pessoa. E Jesus diz, eu sou a vida, não uma vida biológica, mas a vida eterna. Jesus é a vida que nos conduz ao Pai. E se nós estivermos com o Pai, estaremos com o Filho, estaremos com o Espírito Santo, estaremos com a Trindade e teremos a vida eterna.
Queridos irmãos e irmãs, nessa liturgia de hoje, vamos permitir que essa palavra, que acalmou o coração dos apóstolos, acalme também o nosso coração. Principalmente se o nosso coração estiver perturbado. Jesus está dizendo para você e para mim, não se perturbe o vosso coração. E Jesus também está dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida que nos conduz ao Pai. E Ele daqui a alguns instantes estará neste altar, estará presente no meio de nós na Eucaristia. Jesus ainda diz no Evangelho, no finalzinho, que aqueles que creem nele farão obras maiores. Mas como é possível um ser humano fazer obras maiores? Jesus estava falando dos sacramentos. Ao dar o mandato aos seus apóstolos, ao derramar o Espírito Santo sobre os apóstolos, quando ele voltou para o Pai, Jesus permitiu aos seus apóstolos, que foram padres, bispos, que fizessem obras maiores nos sacramentos. E providencialmente, hoje eu estava lendo um texto de São João Maria Vianney, ele falando sobre o padre, e às vezes nós que somos padres, a gente vai se acostumando e acaba passando. São João Maria Vianney diz assim, que alguns santos obedecem os padres. Por exemplo, Santa Rita de Cássia, ela obedeceria um padre? São João Maria Vianney fala que obedeceria, porque até Deus obedece um padre. Quando o padre reza a missa e reza as palavras da consagração, o padre reza a consagração, Jesus Cristo vem até nós. Quando nós atendemos confissões, o padre reza a oração de absolvição dos pecados e Deus perdoa os pecados. Quando o padre batiza uma criança ou um adulto, ele profere as palavras do batismo, Deus obedece e derrama o Espírito Santo sobre aquela criança. Então essas são as obras maiores que os apóstolos fizeram e que hoje na igreja nós podemos contemplar com o olhar da fé. E na Eucaristia nós podemos contemplar com o olhar da fé Jesus que vem até nós nas espécies do pão e do vinho que são consagrados e se mostra como caminho, verdade e vida, como alimento da nossa alma.